Eleições 2014. A partir de hoje, o Band Cidade começa uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio em comum acordo com os representantes dos partidos. E de acordo com esse sorteio, o primeiro entrevistado é o deputado estadual pelo PMN, Chico Preto. Boa noite, candidato. O tempo da entrevista passa a contar a partir de agora. Boa noite, Rose. Boa noite a todos que assistem a Band, aqui em Manaus e nos demais municípios do Amazonas. Bom, candidato, esta semana a PEC da Zona Franca de Manaus começa a ser discutida lá no Senado Federal, onde a proposta também precisa ser aprovada em 2 turnos. E o senhor também defende a criação de alternativas econômicas ao modelo Zona Franca. Que alternativas são essas e como o senhor pretende fomentar isso? Bem, os próximos 50 anos do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, eles precisam de ousadia e de projetos que permitam que o amazonense não fique, como nós ficamos nos últimos meses, preocupados. E se a Zona Franca acabar, que modelos nós temos instalados aqui? Então, eu te digo que o turismo é e deve ser uma ferramenta de geração de emprego e de renda para o nosso povo. Agora, na Copa do Mundo, o amazonense, o manauense, mostrou que é capaz de receber grandes eventos. Então, o governo do Amazonas precisa fazer gestão para que o Amazonas entre, entrando por Manaus, na rota definitiva dos grandes eventos culturais, artísticos, esportivos. Na minha cabeça, Manaus pode receber um evento de grande porte todos os meses, a fim de que nós possamos gerar emprego e renda nas atividades de restaurante, de comércio, de serviços, de um modo geral. Uma outra atividade que penso eu ser necessária é que nós investamos de forma maciça em setor primário. Nós precisamos produzir aqui aquilo que nós consumimos. E nós precisamos ampliar e melhorar a qualidade da produção daquilo que já é cultura nossa. Vou te dar um exemplo, o açaí. Nós precisamos beneficiar o açaí do Amazonas e criar em torno desses produtos um selo de classe mundial que possa representar o Amazonas, Brasil e mundo afora, para que haja vontade de se consumir não só o açaí, mas o açaí do Amazonas, para que o abacaxi do Novo Remanso seja consumido também com esse padrão. Diz, olha, a gente quer o abacaxi do Novo Remanso do Amazonas. Para isso, investir em setor primário, agregando valor no local onde o produto é produzido, fazendo com que a gente possa produzir, por exemplo, no Novo Remanso, o abacaxi já é produzido lá, vamos produzir a compota, vamos produzir a polpa. O açaí de Codajás, vamos produzir a polpa, vamos produzir o suco do açaí, mas produzindo nos municípios para gerar emprego e renda no interior. E, fundamental, é que nós possamos aumentar o nível de investimento no setor primário. Hoje, o Amazonas investe menos de 1% de todo o seu orçamento em setor primário. Então, isso não faz com que o setor primário possa ser verdadeiramente uma alternativa econômica, principalmente para o interior. Mas ainda pensando na Zona Franca, a Zona Franca dos próximos 50 anos que nós queremos, ela precisa ter um diferencial. Na nossa cabeça, na nossa proposta de governo, nós precisamos ter a ousadia de instalar na Zona Franca de Manaus a primeira universidade do software da Amazônia. Porque nós já produzimos tablets, celulares, Blu-ray, produzimos motos, mas nós não produzimos ainda aqui a inteligência que está posta nesses produtos, ou seja, os programas. Pernambuco está produzindo programas, Minas está produzindo programas. Esse novo advento de 50 anos precisa de ousadia para produzir software na Amazônia, no polo industrial. Precisa de ousadia para destravar de uma vez por todas essa questão do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Aquele grande laboratório precisa produzir fórmulas e patentes para que indústrias como a Natura, como a Boticário, como a Água de Cheiro, queiram vir para o Amazonas, para o polo industrial, produzir aqui cosméticos, outras indústrias farmacêuticas queiram produzir remédios. É desta maneira que a atração de novos investimentos e que o emprego e a renda vão se fortalecer no Amazonas. E na área de infraestrutura, candidato, o senhor tem projeto de recuperação de estradas, construção de novas rodovias, já que fomentar o setor primário também depende desse tipo de investimento? Passa por aumentar os recursos do setor primário. Com menos de 1% do recurso do Estado investido em setor primário, não dá para fazer manutenção nas vicinais. As vicinais hoje são gargalos para a produção do Estado do Amazonas. Aqui próximo, em Rio Preto da Eva,
Eu tenho relatos recentes de produtores que não conseguem escoar a sua produção, tirar a sua produção de dentro do terreno, porque a vicinal não dá condições. E para isso é preciso ter garantia de investimento mínimo no setor primário. Então, é claro, é fundamental essa questão da infraestrutura, mas é fundamental também que ainda dentro dessa lógica de infraestrutura, o governo do Amazonas possa, em parceria com a Prefeitura de Manaus, resolver essa questão da mobilidade urbana em Manaus. Para isso, não nos afastarmos da ideia e da obra do anel viário. O tráfego pesado de caminhões, carretas, que originalmente saem do distrito para o porto, do distrito para o aeroporto, precisam ter uma outra via de deslocamento para que não passe mais pelo centro da cidade, trazendo o constrangimento que nós vivemos hoje. O governo do Amazonas precisa pensar e investir nessas obras, e obras de infraestrutura logística, portos, aeroportos e internet. Não dá mais, Rose.